Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo maravilhosamente bem. Vamos para a nossa aula número 11, aula de custos de negociação e horários. Antes eu gostaria de pedir para que você se inscreva, curta, comente, compartilhe com seus amigos o nosso canal, dá essa força aí pra gente, leve esse conteúdo de qualidade para quem quer aprender a operar no mercado financeiro, ok? Conto com você. Bora para a aula? Então vamos lá. Quando se opera com estratégias de day trade, os custos operacionais são praticamente os mesmos, independente do ativo ou tipo de mercado, ok? E os custos vão ser... Apertando Start, aí. Primeiramente, corretagem, tá? Esse é o valor que a corretora cobra para intermediar as operações entre o investidor e a bolsa de valores, ok? Ela pode variar de uma corretora para outra, dependendo da forma como é definida. Mas, quando o assunto é day trade, o modo de precificação mais comum é um valor fixo por operação. Seja esta compra ou de venda, o valor vai ser o mesmo, tá bom? Não tem diferença. Se você comprou, vai ser aquele valor, e se for venda, vai ser o mesmo valor, tá? O valor fixo por operações realizadas funciona do seguinte modo. Suponhamos que a corretora X, o preço da taxa de corretagem por operação é de R$ 9,00. Nesse contexto, se você emitir uma ordem de compra de 100 ações, você vai pagar R$ 9,00. Ou se você emitir uma ordem de compra de 1.000 ações, você vai pagar os mesmos R$ 9,00. Por quê? Porque o valor é fixo por operação realizada e não por quantidade de contratos. Entendeu? É isso aí. Então, não importa o tamanho do lote que você entra, o que vai importar é a operação que você está entrando. E entrou na operação, vai te custar ali um valor fixo. No caso do nosso exemplo, R$ 9,00. Ok? ISS, né? Ou Imposto sobre Serviço. Esse imposto sobre serviço é um imposto de caráter municipal, tá legal? É pago juntamente com a taxa de corretagem, uma vez que ele é incidido justamente sobre ela, tá? É cobrado um valor máximo de 5% da taxa de corretagem e sua referência é o município de São Paulo, que é onde fica a BMF Bovespa, ok? Então, se a corretora X cobra R$ 9,00 de corretagem, que a gente tinha falado, por lote de ação, o valor do ISS incidido será de no máximo 45 centavos, tudo bem? Também por operação, ok? Lembra que é incidido sob a taxa de corretagem, ok? Então tudo bem. Emolumentos. Os emolumentos são taxas de negociação e liquidação cobrados diretamente pelo BMF Bovespa e pela Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia, tá bom? Que hoje atualmente é apenas a B3 mesmo, tá? E aí, esses emolumentos vêm sobre o valor financeiro negociado, tá? Aí ele é sobre o valor financeiro negociado. É possível verificar o percentual cobrado nas taxas de liquidação e negociação no site da B3, nas páginas sobre tarifas de ações para ações, né? Aí tarifas de ações e fundos de investimentos, tarifas Ibovespa, ok? E tarifas dólar, tudo bem? Aí você vai ver lá certinho quais são os valores de emolumentos cobrados, tá? Nós temos também o imposto de renda.
O imposto de renda na bolsa deve ser declarado por todos os investidores que realizam operações em ativos da B3. Ao contrário das operações normais, não existe isenção em aplicações abaixo de 20 mil. Tá legal? O investidor será tributado em 20% em cima de qualquer lucro. Então você precisa ter lucro para você ter que pagar esse valor de 20%. Então, o que é bacana? Vamos supor que você fez agora o seu imposto de renda, passou-se um ano, e nesse ano que passou, você não conseguiu fechar positivo na bolsa. O seu ano fechou negativo. Você tem que declarar? Tem. Você faz a sua declaração, informa a bolsa que você teve perca, ok? E aí você não vai pagar 20% sobre lucro nenhum, porque você não almejou nenhum lucro, ok? Entretanto, a parte legal, né? Você fez essa declaração de imposto de renda, declarou seu prejuízo, aí entrou um novo ano. Daí nesse novo ano foi muito bom para você e você foi recuperando esse prejuízo. A partir de que momento você vai declarar então o imposto de renda? Só a partir do momento que você obtiver o lucro. E aí sim vai pagar a taxa de 20%, ok? Mas em ambos os casos, mesmo que você esteja perdendo dinheiro, você tem que declarar, ok? Você declara suas perdas e se você tiver ganhos, aí sim vai incidir o valor de 20% sobre os seus ganhos. E aí é o valor do seu imposto de renda, ok? Plataformas. Plataforma é o mais assim que a gente tem nas corretoras, que a gente praticamente, para falar a verdade, não é muito comum a gente pagar, embora elas tenham custo. Mas se você ativa a tal da RLP, geralmente as corretoras te oferecem algumas plataformas gratuitas para você utilizar. Lógico que com elas existem algumas regras que elas estipulam, né? Eu conheço corretoras que estipulam, aí você tem que fazer 2 operações por dia, né? No caso, a minha corretora, quando eu entrei nela, eu só tinha que ter ativa a RLP. Eu não tinha quantidades e nem nada de operações para poder manter a plataforma que eu utilizo, que é o Trade, gratuitamente. Era só manter ativo a RLP, tá? E o que é RLP? RLP é uma forma que a corretora tem de garantir o mínimo de prejuízo possível. Então, quando você deixa ativo o RLP, se no meio da operação o seu capital for ameaçado a 50% de redução, automaticamente ela faz a zeragem compulsória, ok? Parte chata. Zeragem compulsória, pelo menos na minha corretora, cobra R$13,85 por contrato, ok? Então se eu estou ali com 5 contratos, eu vou pagar 5 vezes R$13,85, ok? Então é um valor muito maior do que o que a gente paga aí de corretagem, ISS, emolumentos, né? E imposto de renda, tá? É um valor um pouco abusivo, mas ainda assim é um valor barato diante do prejuízo que você poderia ter, né, se você não tivesse esse controle, ok? Então é uma coisa assim que vale a pena. Foi uma forma que as corretoras arrumaram de poder garantir realmente o serviço que elas prestam, né, e oferecendo maior segurança para você, investidor, tá bom? Então é muito importante isso, tá? Então geralmente as plataformas você vai ter custo zerado, principalmente nas principais, né? Principalmente nas principais, mas nas mais populares, né? Como por exemplo o Trade, Profit, você vai ter aí custos gratuitos se você tiver RLP ativa e se estiver seguindo as normas certinhas da oferta que a corretora te faz, ok? Então vamos partir para o próximo pedaço, que é os horários importantes que nós temos na Bolsa de Valores. 8h55 às 9 da manhã a gente tem um leilão de pré-abertura da BMF, ok? Aí, encerrando o leilão,
Então, 9 horas até as 9h15, nós temos abertura de mercados futuros. Ah, mas por que 9h15? Não abriu e pronto, às 9 horas? Eu coloco até as 9h15 porque nós temos um mercado, gente, que ele não é aberto 24 horas, certo? O nosso mercado brasileiro, ele tem um horário de funcionamento, como vocês podem ver, das 9 até as 18, ok? 18 horas o mercado fecha. Só que o mercado lá fora não fechou, o mercado lá fora está negociando. Então, nesse prazo da noite que acontece algum motivo, né, que envolva alguma notícia que precifique lá fora, o nosso preço aqui está congelado. Né? A nossa bolsa fechou, então ela não vai sofrer essa precificação. Qual que é o momento dela sofrer essa precificação? Justamente no leilão de pré-abertura, que pode incidir inclusive até 15 minutinhos depois da abertura dos mercados futuros, ok? Então muito cuidado nesses horários, tá? É por isso que provavelmente vocês devem ter visto, né? Já no mercado. A gente tem um mercado que do nada ele começa a subir nos primeiros 15 minutos e depois devolve tudo. Ou seja, aquilo ali, essa subida que o mercado deu, foi a precificação que ele estava seguindo do que veio ocorrendo enquanto ele estava fechado. Depois disso que ele começa a desenvolver ali o mercado em si, as negociações da forma com a qual realmente está acontecendo ali em tempo real, certo? 9h45 até as 10 nós temos o leilão de pré-abertura do Bovespa. Leilão de pré-abertura do mercado à vista, ok? 10 horas da manhã nós temos a abertura do Bovespa. Então aí 10 horas abre o mercado à vista. Momento que a gente também tem uma volatilidade no mercado. Por quê? Porque o pessoal vai estar começando a movimentar as ações. Então, dependendo da forma com qual eles estão movimentando, vai refletir diretamente no índice, ok? Uma coisa que eu queria deixar bem explicadinho para vocês é o índice futuro, ele é correlacionado diretamente com o Ibov, não é com o dólar, ok? Não é com dólar futuro. Então essa história de que dólar está subindo, índice está caindo, não é regra. Não existe essa regra. Por quê? Porque o Ibov correlaciona direto com o índice, da mesma forma com que o dólar futuro correlaciona com o câmbio da moeda do real e o dólar. Entenderam? Então existe essa diferença. Aí você já deve ter perdido dinheiro, é absurdo, né? Porque viu o dólar tomando a direção, entrou contrário no índice, mas o índice não foi, o índice vira para o mesmo lado que o dólar está indo. Mas por que isso? Por que a gente tem índice dólar subindo? Tem alguém mentindo? Não, é porque o Ibov está sendo valorizado, o índice então automaticamente se valoriza, e a questão do dólar quer dizer o quê? Que o nosso real está sendo desvalorizado e o pessoal está comprando dólar. Entenderam? É essa correlação que existe. Então, muito cuidado com isso, tá? E aí, então, 10 horas nós temos a abertura do Bovespa. 10h30, geralmente tem uma liquidez que aparece no mercado que a gente não entende do que, da onde veio, e nem sempre tem notícia para poder causar isso. E é porque a gente esquece que está abrindo a maior bolsa que a gente tem de negociação, né? Que é a Bolsa de Nova York. Então, quando ela abre, gera volatilidade aqui também. Tudo bem? Então, muito cuidado com 10h30 da manhã. 16h55 temos leilão de fechamento do Bovespa. Então, esse horário das 16h55 até as 17 horas, que é quando fecha o Bovespa, pode ser o último momento de respiro forte que o mercado tem, uma última movimentação forte que o mercado tem, tá? Por quê? Porque depois disso o Ibov fecha e fica funcionando apenas o mercado futuro, certo? E aí a gente perde então um patamar de análise muito importante, um peso muito importante que a gente tem para a fluidez do papel do índice, ok? Então
A partir das 17 horas, o mercado tende a morrer sua volatilidade, tende a morrer sua liquidez. O mercado pode até andar no direcional, mas você já não vê mais aqueles volumes de negociação acontecendo, ok? E que é aonde eu indico para vocês já estarem procurando meios de encerrar suas posições. Não deixe para o último minuto. Encerre nesse período logo após as 17 horas, certo? No máximo, mantenha-se posicionado até as 17h30, tá legal? Vamos lá. 17h55 nós temos o leilão de fechamento dos mercados futuros, principalmente no índice. Às 17h55 abre o leilão, encerra-se negociações nas plataformas do índice e fica funcionando apenas o leilão, tá legal? O dólar ainda continua funcionando a sua negociação até as 18 horas, tá? Mas aí existe uma coisinha que vocês têm que tomar cuidado nesse momento, que vocês precisam ter na corretora um certo valor depositado para poder conseguir operar nesses horários e não ser estopado automaticamente pela corretora, tá legal? E para vocês terem uma noção de valores, que é a parte que eu falo que não vale a pena pela movimentação do mercado, é em torno de R$4.000 por contrato no mini índice. R$4.000, ok? Então vale a pena você correr esse risco todo e ficar com esse dinheiro preso na corretora só para movimentar um contrato? Não faz sentido algum. Você tem que correr atrás de lucros. A movimentação que já teve que ter no mercado já teve, ok? Ali pode ser que ocorra alguma movimentação, mas é assim, é uma vez a cada 100 anos, digamos assim, certo? É muito difícil e você não tem pontos de segurança. Então, se alguém der uma pancada ali de 10 mil contratos, não tem geralmente outro player para poder absorver forte ali e ter aquela negociação forte. Até porque eles já estão encerrando as suas posições também, certo? Então, eu não vejo que valha a pena operar a partir das 17h30. Se você continuar operando a partir das 17h30, você corre risco também, você não tendo esse valor na corretora que eu falei para vocês, vocês correm risco também de ser estopados pela corretora por não ter saldo suficiente na corretora para poder passar o dia virado, ok? Passar para o próximo dia. Ela só aceita se você conseguir passar esse carrego para o dia seguinte, ok? Essa taxa de carrego para o dia seguinte. Então, muito cuidado com esses horários, certinho? São os horários mais importantes que a gente tem na Bolsa de Valores. E, além disso também, importante, sempre acompanhar as notícias, ok? Acompanhem as notícias. Porque, fora os horários que eu mostrei para vocês, existem os horários de notícia. Eu acompanho pelo site da Invest, por meio da aba Calendário Econômico. E aí você fica sempre atento aos dados que contêm 3 estrelas, certo? Que são os dados que geralmente movimentam muito o mercado, certinho? E também atenção aos discursos, ok? Discurso é sempre muito perigoso, tá legal? Então às vezes você vai ver lá discurso 2 estrelas, mas é do Banco Central Europeu, por exemplo, falando. Dependendo do que falar ali, pode dar uma volatilidade no mercado. Então eu fico esperto nesses horários também, certo? Ademais, é isso que a gente tem para essa aula, tudo bem? Vocês podem acompanhar mais sobre esses horários importantes que a gente tem todo dia de manhã, na previsão de abertura de mercado. Eu passo os horários importantes do calendário econômico, tá? Para você já ficar atento, e aí você só precisa anotar os horários e ficar atento quando eles forem chegando, certo? Então esse trabalho a gente entrega para vocês aí de mão beijada, tá legal? Dá para vocês aproveitarem. É isso que eu tenho para falar para vocês. Espero que vocês tenham gostado da aula. Curta, comente, compartilhe. Um abração para vocês, até a próxima aula e tchau, tchau.